No vídeo de hoje eu vou te explicar por que tu deve consumir aveia se teu objetivo é ganhar massa muscular, principalmente se tu segue uma alimentação 100% vegetal. Então fica comigo até o final. E aí, tudo bem? Eu me chamo Maurício e como tu percebeu aí pelo título desse vídeo, hoje eu vou falar sobre o consumo de aveia e o ganho de massa muscular, quais são os benefícios que consumir esse cereal pode trazer para o teu processo de hipertrofia, principalmente se tu segue uma alimentação 100% à base de plantas, certo? Mas antes da gente começar no assunto em si, eu quero pedir para que tu curta esse vídeo, se inscreve aqui no canal se ainda não for inscrito e também ativa o sininho de notificações, porque assim sempre que eu postar um conteúdo novo aqui, tu vai ficar sabendo. Quero te convidar também para me seguir lá no Instagram, porque eu posto todos os dias conteúdo lá para te ajudar a ganhar massa muscular seguindo uma alimentação 100% à base de plantas. Eu também quero pedir para que tu compartilhe esse vídeo com alguém que tu acredite que possa se interessar por esse assunto, possa se beneficiar por essas informações, tá bom? A primeira coisa que a gente vai entender é qual é o perfil nutricional da aveia, o que tem na aveia. Bom, somente 2 colheres de sopa, aproximadamente 30 gramas de aveia, vai ter em torno de 120 calorias e essas 120 calorias vão ser distribuídas em mais ou menos uns 17 gramas de carboidrato, sendo que desses 17, mais ou menos umas 3 gramas vão ser de fibras. E logo eu vou explicar quais as funções da fibra no nosso organismo, tá bom? Além de carboidrato, a aveia vai ter em torno de umas 4 gramas de proteína e umas 2 gramas de gordura, isso aí em só 2 colheres de sopa. Primeira coisa que a gente precisa então salientar é que apesar de ter uma quantidade alta de carboidrato na aveia, ela é um carboidrato de baixo índice glicêmico. Isso porque ela está associada às fibras e também proteínas e gorduras. Ela não é um carboidrato simples, é um carboidrato mais complexo. Ela tem outros elementos ali junto com o carboidrato, certo? O que isso significa? Significa que o processo de digestão da aveia vai ser um pouco mais lento. A quebra desse carboidrato em moléculas de glicose para serem liberadas para o sangue vai ocorrer de uma forma mais lenta. Isso vai fazer com que o teu nível de glicemia fique estável, né? Ele não vai baixar nem subir, ele vai ficar estável por mais tempo. Isso é excelente para quem treina, porque vai fazer com que teu nível de glicemia fique mais alto no nível normal, no nível ideal, eu digo, e isso vai te dar mais força, mais resistência e mais ânimo para treinar. E exatamente por isso que a aveia é um excelente alimento para te inserir no teu pré-treino, antes de tu ir treinar, algumas horas antes de ir treinar, exatamente porque ela vai manter os teus níveis de glicemia ideal por bastante tempo. Não vai ser algo que vai simplesmente ser queimado rapidamente, enviado para o teu sangue e pronto. Não, vão ficar por algumas horas aqueles níveis de glicemia ali estáveis e isso vai te ajudar bastante. Além disso, como eu disse, a aveia é rica em carboidrato. O carboidrato é excelente para quem quer ganhar massa muscular, porque o carboidrato ele vai ser quebrado em glicose e uma parte dessa glicose vai se unir com as moléculas da água e vai formar o glicogênio que vai ficar tanto no teu fígado como nos teus músculos. E esse glicogênio é o que vai te dar mais força e resistência na hora do treino. Além disso, é o glicogênio que dá aquele efeito do músculo mais inchado, o pump que todo mundo quer ter depois do treino. Então, a aveia vai te ajudar bastante com isso. Outra coisa bem interessante é que, como eu falei, a aveia ela tem uma quantidade legal de proteína na composição. 2 colheres de sopa vai ter mais ou menos umas 4 gramas, e se a gente for aumentar um pouquinho, colocar 100 gramas de aveia, tu vai conseguir 14, 15 gramas de proteína mais ou menos. Então ela é excelente para te incluir como uma fonte de carboidrato no teu dia a dia, e isso vai te ajudar também a bater as tuas metas de proteína diária. E querendo ou não, 15 gramas de proteína no final do dia pode fazer toda a diferença. O único ponto, digamos assim, negativo da aveia seria no pós-treino, porque como eu falei, ela é de baixo índice glicêmico, então a quebra dela em glicose e o processo de digestão dela é um pouco mais lento. Quando a gente fala, ainda vou fazer um vídeo aqui falando mais sobre pós-treino, mas quando a gente sai do treino, né, a gente precisa de nutrientes que sejam absorvidos um pouco mais rápido para que a gente comece o processo de reconstrução dos nossos músculos. Então, a aveia, o único horário, assim, digamos assim, que tu deve evitar é no pós-treino, mas também se tu consumir não vai ser o fim do mundo para ti. Só um adendo aqui, que existem alguns horários que são melhores de serem consumidos a aveia, tá? E o pré-treino seria o mais ideal.
Como eu disse, a aveia é rica em fibras e uma dessas fibras é o beta-glucano, que é muito interessante porque ele ajuda a controlar o colesterol, a glicemia, como eu disse, e deixa mais estável ali os picos de insulina que vai acontecer no teu corpo para fazer todo o processo de encaminhamento das moléculas de glicose até as células. Além disso, a aveia contém ferro e vitaminas do complexo B, que é muito interessante para a produção de células vermelhas, que está totalmente ligado ao transporte de nutrientes e também de oxigênios para os nossos tecidos, células e inclusive para o nosso músculo. Isso é muito positivo para quem busca hipertrofia, porque quando o teu músculo está bem irrigado, com muito oxigênio e nutrientes, o transporte está acontecendo de forma muito efetiva, isso vai estimular muito tanto a recuperação muscular, como também o desenvolvimento dos teus músculos. E o ideal para o consumo de aveia é, na hora que tu for comprar, sempre optar pela aveia integral. Pode ser em flocos, pode ser a farinha de aveia ou até mesmo farelo de aveia, não tem muito problema nisso aí. A única coisa que vai acontecer é que geralmente o farelo de aveia tem um pouquinho a mais de proteína e um pouquinho menos de fibras do que a farinha de aveia ou aveia em flocos, por exemplo, tá? Pode dar uma alterada assim na parte nutricional, mas é realmente bem pouco, então no fim das contas não vai dar uma diferença muito grande. O que tu deve evitar somente é aquelas aveias mais processadas, com sabor, porque ela tem muita adição de açúcar, que é um carboidrato simples, que daí vai afetar todo o processo de digestão, a questão do índice glicêmico vai ficar mais alto, então o ideal é usar sempre a integral, certo? Espero que tenha curtido esse vídeo, eu vou ficando por aqui, um abraço e até a próxima. Tchau!